Olá, estamos aqui para apresentar um trabalho que foi realizado pela Amanda Morgado Barbosa, minha orientanda de iniciação científica, e eu sou o João Pinheiro de Barros Neto. Ambos somos da PUC de São Paulo e vamos então falar aqui hoje sobre a educação inclusiva e a empregabilidade trans, o papel da capacitação técnica no mercado de trabalho brasileiro. Eu tenho certeza que esse trabalho será de grande interesse de todos. Bom, nos últimos anos sabemos que a valorização da diversidade, da equidade, inclusão, a famosa DEI, no mercado de trabalho, vem tendo assim muito destaque e exigindo mesmo das organizações responsabilidade na promoção de ambientes cada vez mais justos, representativos e produtivos. Entre os grupos em situação de vulnerabilidade, pessoas trans, incluindo homens e mulheres trans e travestis, enfrentam barreiras estruturais e simbólicas também, que dificultam muito seu acesso à educação e ao emprego de uma forma geral. Isso é agravado pelo preconceito sistêmico, né, uma baixa qualificação e mesmo a transfobia institucional. Embora muitas empresas, né, tenham declarado esse compromisso com a diversidade, se esforçado para tanto, poucas de fato implementam ações efetivas de inclusão, o que revela uma distância muito grande ainda entre o discurso e a prática. Nesse contexto, o nosso estudo buscou compreender como os desafios enfrentados por pessoas trans no Brasil, né, estão impactando a vida dessas pessoas e investigar se a oferta de capacitação técnica pode, de fato, ampliar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. A nossa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, né, contamos com revisão bibliográfica e entrevistas para explorar melhor o nosso tema. O nosso referencial teórico, ele trouxe, inicialmente, né, mostrou para nós que a noção de gênero passou a ser compreendida como uma construção social, que influencia tanto papéis quanto expectativas. Vários autores, como os que a gente trouxe, né, eles discutem inclusive a legitimidade das identidades trans e travestis, enfatizando que o reconhecimento dessas vivências é essencial para combater o sofrimento psicológico e a exclusão social desse grupo. A distinção entre cisgênero e transgênero é abordada com base em Transcendemos Consultoria, né, que eles reforçam que a identidade não depende de transformações físicas, mas da autoidentificação. A exclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, portanto, né, foi analisada a partir de dados empíricos e da ausência de políticas eficazes. A falta de dados oficiais, e isso é muito grave, contribui para a invisibilidade dessa população, né, que enfrenta uma série de problemas. Só para ter uma ideia, aqui no Brasil, estima-se, não há dados oficiais dos institutos de pesquisa sobre essa população, mas estima-se que estamos falando de uma população de 3 milhões de pessoas, o que corresponde à população de alguns países. Então, estamos falando de um trabalho extremamente relevante. Né? A exclusão educacional desse público também é apontada como um fator que limita o acesso a oportunidades profissionais. Políticas organizacionais inclusivas, aliadas a políticas de diversidade, equidade e inclusão, podem transformar esse cenário, segundo vários autores que nós trouxemos aqui. Eu espero que quem se interessar possa ler o nosso artigo completo e assim ter acesso às referências completas. A adoção de programas de treinamento e desenvolvimento que sejam de fato sensíveis às realidades trans pode ser vista como uma estratégia para ampliar a empregabilidade. Inclusive, vários autores mostram, né, não se dirigindo especificamente a esse grupo, mas de uma forma geral, que de fato treinamento e desenvolvimento, né, amplia sim
a empregabilidade das pessoas contempladas. O conceito de ESG, integrado como uma ferramenta de responsabilidade social, né, também tem sido assim, muito relevante no sentido de as empresas serem estimuladas a adotarem políticas e práticas voltadas a esse público, de forma que a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, né, fica muito claro pelos autores que nós pesquisamos, exige mudanças tanto culturais, mas principalmente, né, que essas transformações culturais elas se concretizem em práticas que realmente venham a promover a dignidade, a igualdade, né, e a inclusão efetiva dessas pessoas. O nosso trabalho, como eu falei no início, é um trabalho que ele trata principalmente no aspecto qualitativo, né? Então, nós adotamos procedimentos de pesquisa orientados para essa abordagem, né? Esse estudo, então, ele é exploratório, de natureza exploratória, e que é o mais adequado para esse nosso desafio aqui. Fizemos entrevistas baseadas em um roteiro. Esse roteiro possuía questões abertas, né, de maneira a explorar bastante cada uma das respostas. Essas entrevistas, perdão, elas foram realizadas remotamente entre julho e agosto do ano passado, com 6 participantes trans de diferentes estados brasileiros e foram selecionados via o LinkedIn. É importante dizer que nós conseguimos abordar muitas pessoas, mas poucas se dispuseram mesmo a compartilhar, mesmo a gente garantindo o sigilo. A análise dessas entrevistas foram bastante extensas, né? Elas contaram com análise de conteúdo e o apoio de um software denominado NVivo, o que nos ajudou bastante na análise desses dados. Nós optamos por trazer aqui, para essa apresentação, apenas 2 quadros que sintetizam de uma maneira assim, bastante objetiva os resultados que nós obtivemos. Então, como vocês podem ver aí nesse primeiro quadro, nós conseguimos seis pessoas que se dispuseram. As idades estão aqui. É importante dizer que nós conseguimos mulheres trans, um travesti e um homem trans. Vocês vejam também as localidades que abrangeram uma amostra, né, de diversos estados brasileiros. É importante dizer que todas essas pessoas que fizeram parte da nossa entrevista, no nosso estudo, eles têm graduação, né? Ou pelo menos iniciaram o ensino superior. E conseguiram, ou estão conseguindo, uma inserção no mercado de trabalho. Mas o que é importante trazer aqui é justamente essa experiência deles que comprova aquilo que os autores que nós levantamos já tinham levantado, já tinham trazido. E nós acrescentamos a mais algumas considerações à nossa amostra. Então vejam que todos eles, né, eles sofreram um grande preconceito, todos eles mencionam como palavras, né, ficaram evidentes no levantamento, na análise de conteúdo, né, que a evasão escolar é um problema, muito preconceito, discriminação, muitas barreiras para entrar nas empresas, demissão por preconceito, por transfobia. Infelizmente, isso é uma realidade, mesmo em empresas grandes, empresas bem estruturadas e que se dispõem a, de fato, implementar essas práticas. O que se percebeu e ficou muito claro nas palavras dessas pessoas entrevistadas é que muitas vezes eles entram para cargos operacionais e para aí, né, não conseguem fazer carreira na empresa por outra razão que não seja o preconceito. Então foram muitos os desafios enfrentados, as barreiras institucionais, organizacionais, principalmente voltadas à capacitação, porque as empresas não investem nessas pessoas como investem nas outras, pelo menos é o que foi levantado, né? Então, muitas pessoas, e eles contam a experiência própria e
parte das pessoas que eles também conhecem, né? Que passaram por coisas parecidas, né? Uma delas, até só para vocês terem uma ideia, teve que passar por 56 entrevistas, né? E todas elas, quando chegava a questão da identidade de gênero, né, havia aquela, né, infelizmente, o preconceito pesava muito na decisão, né? Então, todos eles, sem exceção, defendem a capacitação como algo extremamente positivo, né? Mas eles trazem algumas críticas quanto a isso, que não é uma capacitação, um onboarding, por exemplo. Na verdade, eles estão falando aqui, né, de realmente um treinamento e desenvolvimento, como as empresas usam para todos os demais públicos. Mas que o problema principal ainda continua sendo essa questão do preconceito, né? Então é importante treinar, capacitar e desenvolver não só esse público, mas também os demais públicos da organização, para que combata-se de fato esse preconceito que tem limitado o aprendizado, o desenvolvimento e o crescimento dessas pessoas dentro das organizações. Muito embora, né, algumas delas, até das empresas, até tenham, né, vagas afirmativas e insistem, né, que dão oportunidade, mas são oportunidades quase sempre operacionais e não investem no desenvolvimento e no crescimento dessas pessoas. É isso que de fato eles defendem, né? Em primeiro lugar, uma capacitação, e aí vem mais na questão governamental, para que essas pessoas tenham acesso à educação e não sofram o preconceito na escola, para que não haja evasão e assim consigam entrar nas empresas. E por parte das empresas, que elas de fato tenham programas de capacitação técnica para desenvolver essas pessoas naquelas funções e atividades que as empresas precisam. Então é necessidade de que haja efetividade nessas integrações. Não fique só no discurso, né? A gente sabe que às vezes a intenção é muito boa, mas não se concretiza em termos de práticas reais. Então, é importante dizer que o nosso trabalho ele traz, né, contribuições para reflexões tanto de gestores de organizações públicas quanto privadas. A gente sabe que é um estudo qualitativo, uma amostra pequena, mas a gente não está aqui querendo generalizar resultados. Muito pelo contrário, o que a gente quer é abrir esse debate, chamar atenção para uma questão que é grave, para uma questão que merece atenção e que não são poucas pessoas. Aqui no Brasil, estima-se, como eu falei no início, mas não há dados concretos sobre isso, pelo menos até o momento que a gente tinha feito esse estudo, da quantidade de pessoas que estão, que têm essas características. E as empresas muitas vezes esquecem, né? A gente fala de muitos programas de diversidade e inclusão para muitos grupos minorizados, mas frequentemente esse tema, essa população, ela não é abrangida, ela não é considerada, né? Então, nesse sentido, o nosso trabalho ele se mostra bastante relevante, porque traz essa visão, né? Chama atenção para um público que muitas vezes não vem sendo devidamente atendido, devidamente observado. Muito embora o discurso, inclusive, de organizações responsáveis e iniciativas nesse sentido existam, mas infelizmente não são é, é, ações práticas, né, que resolvam o caso efetivamente. Aqui deixamos as nossas referências, mas elas também estão no nosso artigo, que a gente espera ser publicado aqui, que vocês leiam, e a gente deixa um grande agradecimento por essa oportunidade. A Amanda foi uma excelente aluna de iniciação científica, trouxe um tema muito interessante, e eu tenho que agradecer a ela, principalmente pelo trabalho e pelo segmento das orientações dadas. Muito obrigado, ficam os nossos contatos e nós estamos à disposição para novas interações, inclusive pelas redes sociais. Basta nos procurar e vocês acharão. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.